Sente um pouquinho, pessoal. A gente fica lembrando assim, sabe? As cenas ficam repetindo como que tudo começou. E se tiver desequilibrado emocionalmente, não vai segurar as lágrimas, no meu caso, né? Porque foram 41 anos no outro ministério. E quando Deus me chamou, eu estava com 19 anos. Na verdade, o que me trouxe, eu frequentava a igreja, mas eu não era firme. O que fez me firmar foi uma prisão. Eu fui preso na 21 do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E lá naquela prisão, de um dia, o suficiente para poder despertar a minha fé. Porque até então eu frequentava a igreja, mas eu não era igreja. E uma coisa é você frequentar a igreja, outra coisa é você ser a igreja. E naquele dia, naquela quinta-feira, eu fiz a oração e disse: Senhor, me tira daqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou para a igreja. Só que no meu pensamento, eu vou para a igreja. Eu não sabia que eu tinha que vir para ser a igreja. Depois que eu aprendi que tinha que vir para ser da igreja. E aí, naquele mesmo dia, Deus me tirou. 5:30 da tarde, o Senhor estava me livrando daquela cadeia, enquanto que os outros que foram comigo ficaram. E aí, passei em casa, me arrumei, tomei um banho. A reunião começava às 8 horas, 7 horas eu já estava entrando na igreja. E se eu pudesse, eu teria entrado de joelhos, de tanto agradecimento, porque eu estava machucado. A polícia naquela época ainda era a época da ditadura, e eles maltratavam, eles batiam forte. Hoje também, mas naquela época era mais liberado, né? Na rua, para todo mundo ver. Então eles batendo na gente, eu fui o último a entrar no camburão, foi o que mais apanhei, e eu estava dolorido. E no dia quando eu entro, o pastor está pregando justamente isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Ali eu passei a buscar o reino de Deus, e tudo que eu precisei na minha vida, o Senhor acrescentou. Começou com a minha libertação, o meu encontro com Ele, o batismo, com Marilene, que a gente já se namorava, e Marilene também se converte, vem para a igreja, e a gente se casa. Quer dizer, eu com 19 anos eu já estou no altar pregando, ajudando um pastor. E com os 22 eu me casei. Eu já estava no estado de Goiás, minha primeira viagem missionária longa, eu já estava no Goiás. Voltei para o Rio de Janeiro, me casei, e do Rio de Janeiro, do Goiás, Brasília, Pernambuco, Alagoas, e foi. São Paulo, Amapá, São Paulo, Japão, Filipinas, África do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, que é quando encerra essa minha trajetória nessa instituição, como pastor nessa instituição. Enquanto que eu já tinha sentido algumas tristezas, e o Espírito Santo, ele, desde 2012, eu já tive aquele desgosto de que não vou me desligar desse ministério. Mas quando eu fui orar a Deus, Deus falou que não se constrói uma torre sem antes calcular. E aí eu esperei 11 anos calculando essa torre. E aí eu vim para aqui, para Itabirito, em 2014, trouxe meus filhos para cá, dizendo de que aqui é um lugar bom de criar filhos. Tem saúde, tem educação, tem segurança, tem trabalho, tem emprego. Que lugar bom é Itabirito, né? Mas eu saio daqui, continuo ainda numa caminhada de pregação. Quando eu venho me desligar, eu me desligo em Salvador. Quando eu me desligo do ministério do outro em Salvador, confuso, com medo,
muito frio na barriga, porque eu já estava com 60 anos, não tinha uma casa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só deu tempo de juntar um dinheiro para comprar essa Dublô. Eu estava com 50 mil reais. Comprei a Dublô por 42.500. O resto foi gastando para consertar, para pegar a estrada, para encher a Dublô das malas, das coisas, até minha bicicletinha com quadro de alumínio eu consegui trazer. E vim para aqui, para Itabirito. Mas eu não queria ficar em Itabirito. Eu queria começar no Rio de Janeiro. Eu não queria abrir ministério. Eu queria ser o pastor itinerante, continuar pregando, estudando, escrevendo livros. Nessas alturas eu já tinha, como eu tenho 5 capas de livros, mas só tinha 2 que estavam prontos para imprimir, para ir para a gráfica. E aí eu fiquei no Rio de Janeiro, mas aí o Espírito Santo, usando o meu conselho, que a primeira coisa que eu fiz foi formar um grupo de conselheiros, amigos, irmãos biológicos, minhas irmãs e os meus amigos, os que estudaram comigo. Eu formei esse grupo de conselhos para que Deus os usasse. E quando a gente se reúne, eles dizem: pastor, é melhor você ir para Itabirito. E mesmo contra a minha vontade eu vim. E quando eu vim para Itabirito, eu me encontro com o Sérgio, rei da Empada, que já está casado com a Juliana, que a Juliana já era membro de lá onde nós fomos pastor. E aí Deus usa o Sérgio dizendo: pastor, tem uma casinha lá na beira da estrada, pode usá-la, pode evangelizar, pode ir. E nós começamos na casinha, que aí na produção que vai ser feita a gente vai mostrar a casinha, que é a história, é um ano de história, né? E aí nós começamos na casinha. Aí foi o tempo que Sérgio também veio, ficou comigo, me ajudando. A gente saía evangelizando. Teve dia de eu fazer Santa Ceia só com ele, que a gente ia, colocava a van, colocava a Dublô à disposição, mas ninguém vinha. E teve dia, Sérgio, não veio ninguém, hoje é Santa Ceia, vou fazer Santa Ceia contigo. E nós ceiamos. E foi, pra gente era como se tivesse 1000 pessoas. É indiferente. Dona Andréia só ouvia de lá. Dona Andréia e seu Vicente, né? Só ouvia do lado de cá. Eu dizia: desculpa aí se a gente está fazendo barulho. Não, pode aumentar esse barulho que é gostoso. E é uma alegria ter o seu Vicente, a Dona Andréia aqui conosco. E quando a gente estava na casinha, os primeiros a virem foram Dona Carminha, seu Mário. Aí veio também seu Lorival, e veio Dona Terezinha, foi vindo, chegou a Alvimar, aí foi chegando a Cristiane, o Alex com a nossa irmã ali, Hortência, também começou a vir. E a gente foi devagarzinho, quando estava lá na casinha. Enquanto isso, Deus preparando isso aqui. Você vê que isso aqui foi feito para carros, é garagem. Mas Deus estava preparando. Olha que parede. É um portão. Mas aí Deus foi controlando. Quando eu estava em Salvador, que eu estava saindo de lá, o bispo me perguntou: e você vai viver de quê? Eu falei: bispo, Elias, ele estava no deserto, enquanto todo mundo estava com sede, faltando água, Deus cuidou de Elias e não deixou faltar água, mandou ele para uma fonte. E para ele não ficar só vivendo de água, Deus mandava corvos com pão e carne. Se for preciso Deus repetir esse milagre na minha vida, Ele vai repetir. E quando eu vim para aqui, para Itabirito, que a gente alugou a casa, dormindo no chão, um colchão grosso, solteiro, e outro colchão fino, solteiro. E Marilene dizia: fica no grosso, porque o fino é melhor para minha coluna. E eu sabia que ela estava querendo me enrolar. Digo: você vai ficar. Digo: então vamos fazer o seguinte: vamos ficar nós dois no grosso, no colchão grosso, solteiro. Vamos se agarrar e a gente. Foi uma semana maravilhosa, dormindo no chão. Estou até com saudade. E ali Deus deu essa casa de aluguel, um aluguel barato, aonde ficou entre 2 padarias, pão. Então tinha pão.
só que não tinha carne. E começou a chegar na mesma semana uma bacia de carne para mim. E eu não sabia de onde vinha. Nessa carne tinha de tudo. Nessa bacia tinha todo tipo de carne. Estou falando de um sonho, não. Estou falando de uma realidade. Deus cuidando de mim. Deus cuidando desse ministério. E aí eu cheguei ao ponto a dar carne para o vizinho, porque eu cheguei, seu Toninho, tem umas carnes também que eu ganhei, está sobrando, o senhor quer? Quero. E cheguei a ajudar, dar carne. E antes de completar uma semana, antes de completar 7 dias que a gente estava naquela casa, sem móveis, sem nada, a gente recebeu todos os móveis que a gente tem lá, de micro-ondas, fogão, geladeira, sofá, mesa de 6 cadeiras, 2 camas, 2 guarda-roupas, cama de casal, tudo. Eu não sabia de onde vinha, alguém mandou essas pra gente. Depois foi que eu fui descobrir quem foi. E ali eu chorava muito, porque você sabe o que é você ficar 41 anos num lugar, numa caverna, e você não podia estudar, não podia trabalhar, não podia juntar dinheiro, não podia comprar uma casa, não podia fazer nada. Tinha que viver daquilo. Não estou falando mal, estou contando o fato, porque hoje eu sou o que sou devido a essa instituição neopentecostal, a qual eu amo, e aonde eu for vou falar bem. Tem coisas erradas lá, mas tem em todo lugar. Até aqui vai ter coisas erradas, porque é obra de Deus feita por homens, e homem sempre vai falhar. Não estou falando mal, eu estou contando o fato, que não podia realmente por isso, porque se pudesse eu teria já. E é como Deus usou um pastor hoje para me dizer, pastor, talvez se você tivesse aí 7, 10 casas aí compradas, alugadas, talvez esse ministério não existiria. E aí eu vi Deus usando ele para mim nunca mais ficar repetindo isso, porque Deus sabe o que faz, Ele está cuidando. Enquanto que a gente estava na casinha, Ele estava preparando esse lugarzinho para a gente. Deus, usando agora o irmão do Sérgio, Cláudio, e chegou para mim, para nós, para o Sérgio, e disse: pastor, fica à vontade. E aí Deus começou abençoando ao ponto de nós alugarmos lá em cima, aonde estão as crianças, a escolinha. E aqui nós estamos. E lá do outro lado ainda cabem mais umas 40 cadeiras. E aqui nós estamos. 1 ano. Como vai ser daqui 1 ano? Deus sabe. E entre isso tudo, tem 6 meses que eu infartei. E quando eu infartei, que na hora eu estava fazendo uma live, e eu falei: amor, nós temos 15 minutos para chegar até a UPA, porque eu não podia apagar. Se eu apagasse, só ia ser na base do... E minha esposa, mesmo sem prática no volante, mas ela pegou o carro e saiu, e eu dizia: vá por aqui, vá por ali. E eu não podia. Quando eu ia apagando, a gente já estava no hospital. E aí foi descoberto que foi um infarto, e vamos lá correr agora para poder fazer o cateterismo, para poder colocar stents no meu coração, como foi feito. E fiquei 1 semana internado lá na UTI em BH. Mas quando eu estava infartando, eu perguntei para Deus, eu disse: Senhor, o Senhor vai me levar? Ele disse: não. Porque eu falava assim com ele, o Senhor deixou eu começar um ministério? 6 meses, o Senhor vai me levar? Não tem nenhum discípulo, não tem ninguém, não tem nem povo ainda, não tem nem membro, o Senhor já vai me levar? Ele: não. Ele me respondeu com a música do Fernandinho, que canta: grandes coisas estão por vir, grandes coisas, né? Com essa música ele me respondeu, eu fiquei cantando essa canção. Todo o tempo que eu fiquei internado, eu fiquei cantando essa canção. Tem 6 meses que eu estou em tratamento. Semana passada fui no médico, no cardiologista. Ele disse: você tem mais 6 meses para continuar, que é 1 ano tomando os comprimidos, remédios. Você já pode aumentar aí os exercícios físicos, você está muito bem.
Mas eu sei, eu me conheço, eu sei o que eu só tenho que descansar, eu só tenho que desacelerar um pouco. E foi quando Deus enviando pessoas para nos ajudar, como, embora é muito pouco tempo ainda com o irmão Alex aqui, mas eu creio, eu espero, tem o pastor Juarez também, pastor Alex, são pessoas que estão aqui, que vamos somar juntos, e pessoas que serão discipuladas, pessoas que estão aprendendo. O Alex, marido da Hortência, a gente está preparando ele, já abrindo reunião, já orando. O Sérgio, aqui, que a gente ficava lá em cima na laje treinando. Olha aí, Sérgio, mas como que eu faço? Faz assim, Deus quer te usar. E hoje, se eu der o microfone aqui para o Sérgio realizar a oração, ele faz a oração. Então, é esse ministério de oração, pessoal. Eu descobri que a gente não sabe orar, e ninguém nunca vai saber orar. A gente pode saber como ter um hábito de oração, mas saber orar e não se ensina, porque é subjetivo. Você só começa: Deus, em nome de Jesus, na sua presença eu estou aqui. E aí você vai começar a ampliar a oração. Aí é o Espírito Santo. Por isso, procurem fazer parte desse ministério de oração, que não é uma denominação. Ministério de oração está em todas as denominações. Cada um tem o seu ministério de oração. Então, meus irmãos, eu estou muito feliz hoje, completando um ano. É festa. Festa para mim, festa para nós. Quero convidar vocês para domingo que vem, junto com o pastor Alex, a Juliana, se puder vir também, a Santa Ceia do Senhor, fazermos a Santa Ceia. Se o Adilson estiver também, né? Já convido. Se não der, não deu. É sempre assim, né? E nós vamos fazer a Santa Ceia do Senhor domingo que vem. E todos vocês eu convido para que vocês estejam aqui sempre. Nós temos aqui pessoas católicas, evangélicas, pessoas igrejadas, desigrejadas, desviadas, não importa. Jesus está assim, ó, de braços abertos, esperando todos nós. Amém? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus amigos. Tudo começou aí, né? Nessa casinha. Quando nós começamos, a construção do outro lado estava também na construção. E a gente jamais imaginava que chegar a esse ponto que chegou. E é daí para frente, avançar. Cada vez mais vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, né, meu Deus, por esse ano nessa casinha, esse tempo que a gente ficou aí, acolhemos muita gente, muitas pessoas vieram. Foi muito maravilhoso. Esses degraus aí que o Odilon subiu, né, com o propósito dele. Saudade dessa casinha, viu? Era apertadinho, a caçada que a gente fez, com muito luta. Ei, meu pai, que guerra. A gente estendeu mais ainda o salão, né, para poder ter o lugarzinho para as crianças. Foi luta, pessoal. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a Deus por tudo. Então vamos caminhando para o encerramento. Queria que vocês comentassem aí, colocassem mais nos comentários, para poder a gente ficar nos comentários aí. Gostaria que vocês me abençoassem esse próximo ano, que a gente começa tudo de novo. Coloca uma benção aí nos comentários. Porque se você fizer agora, na live assim, na transmissão, termina não ficando registrado, né?
Mas para ficar registrado, eu queria que você fizesse uma oração, escrevesse uma oração por mim e por esse ministério, principalmente para Deus enviar obreiros, né? Enviar obreiros para esse trabalho. Tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigado por tudo. Tenham todos um domingo abençoado, feliz. Em nome de Jesus, nós já estamos aqui com 39 minutos de live. Então, para vocês se prepararem aí, para quem vai no culto da manhã, quem vai tomar seu café, fiquem todos com Deus. Vou me despedindo aqui, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.